Então eu saúdo a todos com a paz de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Quero falar aqui sobre a salvação e, alguma coisa, algo também sobre o pecado. Por que Cristo veio salvar? Porque o homem realmente ele pecou, né? O homem pecou e isso trouxe muitas consequências. Deus, quando fez o homem, ele fez o homem santo. Significa que o homem era separado por Deus, que levavam uma vida normal, mas não uma vida agitada dessa que nós vivemos. Com o mundo querendo, as pessoas querendo se destruir, andam se destruindo os outros. Os homens não se entendem. As consequências, cada dia mais, do pecado vai se agravando. As enfermidades e a própria natureza, os animais foram modificados, ficaram agitados, ficaram contra nós. Você vê que você não pode chegar perto de um animal selvagem, ele, dependendo do tipo de animal, ele pode te ferir, te matar. Porque depois que o homem pecou, a natureza se revoltou. Então Deus fez o homem para viver em santidade, porque se Cristo não tivesse vindo, esse mundo não ia muito além. Ele não ia prosseguir, por quê? Porque o pecado por si mesmo se destrói, auto se destrói. Tem pessoas que falam que o pecado é livre-arbítrio, que não existe pecado. Mas a pessoa que não vê o pecado, que não vê os efeitos do pecado, as consequências do pecado, é porque realmente é cego espiritualmente e não tem visão nenhuma. Nós podemos ver visivelmente que a pessoa fala, a pessoa lança uma coisa, um modelo, e dali ele já começa modificando as coisas e fala um palavreado e um negócio e uma coisa e vai se agravando e o pecado realmente ele corrói. Pois bem, quando Deus fez o homem caiu no pecado, está lá em Gênesis capítulo 3, a queda do homem. E em Romanos 5, versículo 12, diz que o pecado entrou no mundo por intermédio de Adão e por causa do pecado veio a morte, e a morte passou a todos os homens e todos pecaram. Agora veja bem, todos. Então o pecado ele é transmitido através do sêmen do homem, do esperma do homem. E o pecado vem de geração em geração e está até os nossos dias. Todas essas coisas sobre o pecado está já no seu final, porque Cristo ele já matou a raiz do pecado. Quando ele venceu Satanás lá na cruz, quando ele deu a sua vida para salvar o homem. Então Jesus veio para tirar o pecado do mundo. É lá que está lá em João 1, versículo 39, me parece, ou é 29. Ele diz assim: eis o Cordeiro de Deus. João falou, apontou para Jesus e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então Jesus veio tirar o pecado do mundo e vai o mundo, e o pecado já está na sua reta final já. Mas veja bem, como diz o versículo: e pelo pecado veio a morte, e a morte passou a todos os homens, por isso todos pecaram. O homem, quando ele pecou, lá no começo na criação, ele morreu espiritualmente. E então ele passou a ser habitado por demônios, por anjos caídos. Ele passou
ele morreu porque o homem daí a pouco, daí um tempo, o homem ele desce o pó. Porque isso foi que Deus falou, que se ele comesse daquele fruto do conhecimento do bem e do mal, ele morreria. Então foi o que aconteceu, ele comeu do fruto proibido que Deus proibiu, não era sexo, porque Deus fez o sexo para o casal, para o casamento e para a perpetuação da espécie. Então não foi o sexo. Mas o homem realmente ele desobedeceu a Deus, quebrou um mandamento que Deus tinha dado para ele, e por causa disso veio a consequência, veio a morte, e passou a todos os homens, e todos atingiu. Então, vamos falar aqui sobre essa doutrina da reencarnação, por exemplo. O cara diz aqui que a reencarnação, o cara morre, o espírita fala que é desencarna. Ele morre e aí ele vem em outra geração. Ele vem em outra pessoa, nasce em uma criança de novo. Isso aí não é possível. Por quê? Porque desse jeito Deus nunca ia combater o pecado. E não há justiça realmente em reencarnação. A reencarnação não é verdade, porque a Bíblia diz em Hebreus 9:27 que ordenado está morrer uma vez só, depois disso o juízo. Então, o pecado, ele já acabou. Cristo já deu fim a ele. Agora ele vai ser retirado, os seus efeitos. Por quê? Porque Jesus ele cumpriu toda a lei. Jesus tirou todos aqueles que verdadeiramente vai aceitar ele, confessar ele como seu único Salvador. Agora, aí nós já contamos um pouco sobre a doutrina do pecado. Agora, Cristo veio para salvar, porque o homem havia pecado. O homem havia se destruído, então Cristo veio para salvar. Jesus diz em João 10, versículo 10, na parte B do versículo, ele diz: eu vim para que tenhas vidas e as tenhas com abundância. Então, para ser salvo, o que o homem precisa? Ele precisa arrepender. Ele precisa deixar o pecado. Ele precisa deixar o pecado para poder ele entrar na parte da salvação. Porque o homem ele tem uma dívida, ele gera uma dívida. Cada vez que ele vai pecando, ele vai sendo anotado aquilo que ele vai sendo praticado. Então ele tem que vir a Deus pedir perdão para Deus cancelar os seus pecados. E é isso que Atos 3,19 diz: arrependei-vos e convertei-vos para ser descancelado ou apagados os pecados. Então, quando a pessoa arrepende e confessa, Deus cancela os seus pecados. Se caso ele não faça isso, Jesus não salva ele. Por quê? Porque ninguém pode ser salvo ele devendo uma dívida. Ele tendo dívida com Deus. Então ele tem que ser perdoado para poder depois ser salvo. Então, naquele versículo Atos 3,19, ele diz arrepender. Ele tem que deixar o pecado e converter. O que é converter? É confessar Cristo. Romanos 10, versículo 9, ele diz: a saber, com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração credes que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Então ele tem que confessar Cristo Jesus. Ele tem que arrepender e confessar para receber a salvação. Se a pessoa não for salva aqui na terra, antes dele entrar para a eternidade, na eternidade quando ele morrer, ele vai para o inferno. Pois é isso. Depois da morte segue-se o juízo. Se a pessoa morrer sem Cristo, ele segue-se o juízo. Então não tem como a pessoa voltar mais aqui. A pessoa só vem aqui uma vez. Está lá em Jó capítulo
me parece que é 7 a 10. Nunca mais volta aqui. A pessoa morre e ele vai ou para o céu ou para o inferno. É isso que diz Lucas 16, 19 a 31. Pode ver lá que aquele homem lá, aquele homem tinha Lázaro e tinha o rico. E ele morreu, aquele outro homem ele morreu e foi para o inferno. Ele disse, entrando em tormento. E então ele levantou os olhos para os céus e ele viu. Levantou os olhos e ele viu a Lázaro no seio de Abraão. Então ele teve aquele conversa com Lázaro. Deus permitiu ele conversar. E ele ergueu os olhos e viu Lázaro e disse, manda que Lázaro molhe a ponta do dedo e venha tocar aqui, né? Venha refrescar minha língua, um pingo da água, né? Para refrescar a língua dele, porque ele estava em tormento. Então nós vemos ali que aquilo dali não é uma parábola. Ninguém que morre fica andando aqui. O que anda soltos por aí, aprontando aí, são os anjos caídos, os demônios, o império das trevas, que é um assunto que precisa ser estudado depois. Então, a pessoa precisa vir para Cristo correndo, porque qualquer pessoa que está sem ser salvo, ele está em perigo, porque se morrer sem ser salvo, perde a salvação. Jesus está para arrebatar a sua igreja. Os crentes estão esperando isso, né? E qualquer pessoa que ficar aí, as pessoas que ficarem aí vão enfrentar aquele período chamado de grande tribulação. Então venha para Cristo hoje, enquanto é tempo. Nós vemos os sinais que Jesus deixou que está realmente muito próximo à sua volta. E ficar aqui com as consequências, as lutas, as catástrofes que vai acontecer na Terra não vai ser fácil. E quando nós sermos arrebatados aqui, aí acabam os nossos problemas. Porque aí vamos andar com Jesus nas ruas de ouro, vamos viver com Ele. É uma esperança gloriosa. E a Bíblia diz que é uma esperança que não se confunde. Está lá em Romanos 5:5. Então, não é uma esperança qualquer, não é uma palavra de homem, mas é palavra de Jesus Cristo. Ele diz, passa-se os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Então, venha hoje, porque Jesus quer te salvar. Venha como estás. Você nunca vai mudar se Cristo não mudar a sua vida. A Bíblia diz lá em João 8, versículo 36, ele diz, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então é só Jesus que pode te livrar. Só Ele pode te libertar você. No dia que você for salvo, você deixa todos esses vícios que você tem. Tudo que você já praticou, Deus cancela. Promessas maravilhosas. A Bíblia fala em vários lugares. Deus é rico em perdoar. Venha hoje para Jesus. Jesus é o maior tesouro que o homem pode encontrar. Deus toque no seu coração, que você passe a ler a Bíblia. Frequente as igrejas, uma igreja evangélica. Essas igrejas evangélicas pentecostal, Assembleia de Deus e outras que falam do amor de Deus, da grandeza de Cristo. Jesus quer te salvar, Ele quer te libertar da condenação do inferno. Que Deus tenha misericórdia de você. Venha hoje mesmo, em nome de Jesus. Amém.